Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Como podemos e onde podemos ter os nossos olhos abertos? Precisamos entender acerca do reino de Deus, nosso papel neste mundo, a maneira como filhos de Deus. Lembrando, não na nossa individualidade, mas como filhos de Deus, como família, como igreja, podemos revelar de fato o reino de Deus. E como revelamos o reino de Deus? São nos milagres que realizamos ou na maneira como nos portamos diante das pessoas? Estes são aspectos importantes que a gente precisa entender, compreender e viver a plenitude da vontade de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 9, do 11 ao 14, temos o seguinte relato. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-os, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidades de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui num lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhe vós mesmos de comer. Responderam-lhe eles: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse a seus discípulos: Fazei-os sentar em grupos de 50. E do 16 ao 17 lemos: E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu a seus discípulos, para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Que importante entendermos nessa história, neste momento, na vida dos discípulos e de Jesus. Esses são aspectos que a gente precisa prestar atenção. A questão é, o milagre do partir do pão, sem chama de dúvida que é alguma coisa muito importante, é algo inusitado e que a gente muitas vezes não presta atenção. Mas é isto o aspecto mais importante? Não. Essa é a questão. Primeiro, as pessoas o buscavam. Por que os buscavam? Por uma questão de cura? Talvez a maioria. O que queria era ouvir acerca do reino de Deus? Provavelmente. Mas conhecemos a história completa. Mas a questão mais importante é a atitude de Jesus. Pois, sabendo que o dia declinava e que essas pessoas não tinham aonde passar e muitos não tinham nem o que comer, como ele poderia agir? Primeiro, ele se compadece. Qual é a solução dos discípulos? Que Jesus os despedissem para que eles buscassem abrigo e comida. Mas o que Jesus vira para eles e fala: Dê-lhe vós mesmo de comer. Ou seja, é uma responsabilidade dos discípulos? Não. Existia o poder e a autoridade para fazer isso? Com certeza que sim. O que nós precisamos entender é: nós precisamos aprender a nos compadecer das pessoas. Compadecer da sua realidade, da sua situação, do que estão vivendo. Este talvez seja o aspecto mais importante, pois na compaixão é que revelamos o amor de Deus, o cuidado de Deus, sentimos de fato aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos expressar por meio da igreja, da família de Deus, essa plenitude de vida, a compaixão pelas pessoas, o amor de Deus, de maneira que nós, como família, possamos cumprir o nosso propósito, que é levar as pessoas a conhecerem o Pai, o seu amor e seu cuidado. Podemos até fazer milagres, isso é só um detalhe, mas que as pessoas não estejam presas por causa de suas necessidades, mas porque nós conseguimos revelar o Pai ao mundo, expressar o seu amor, sua compaixão, seu cuidado, de maneira que as pessoas sejam conduzidas a levar a
conhecer a Deus, a conhecer a plenitude de sua vontade, de seu querer, pela maneira como nós expressamos e como nós revelamos. Cristo fez isso. E o ensino que ele tinha é para que as pessoas aprendessem acerca disso, que os seus discípulos aprendessem e compreendessem. E qual o resultado que nós vemos disso tudo? Ao longo da jornada, esses discípulos aprenderam acerca disso. Pois é o que revelam, e a gente vê isso na vida de João, de Pedro. E é isso que é importante. Nas cartas que eles escreveram, eles revelam compaixão, revelam amor pelas pessoas. E a gente precisa crescer nisso. Nós precisamos amadurecer, compreender a vontade de Deus, sermos instrumento da sua justiça, da sua graça e expressão do seu amor neste mundo. Por isso precisamos aprender a nos compadecer das pessoas, pois não se trata simplesmente de suprir suas necessidades, de dar o que elas necessitam. É nosso papel, sem chama de dúvida que é. Mas que as nossas atitudes não se traduzem em serviço, mas em revelar e expressar as virtudes de Deus para as pessoas. Que a gente possa entender isso, compreender a vontade de Deus e nos submetermos a essa vontade, expressando, revelando o Pai, manifestando o seu amor e seu cuidado. Que a gente possa crescer, amadurecer e revelar o Pai, revelar a sua vontade ao mundo, sendo família que revela o reino e que revela Deus ao mundo. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender isso e sermos oferta na plenitude da expressão de Deus diante das pessoas. Que a gente cresça, amadureça e revele o Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.